Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu pretendo dar continuidade à explicação do meu portfólio escrito em React. Então, no vídeo anterior eu expliquei um pouco sobre a estrutura inicial do app, a importação ali dos providers e algumas libraries que é utilizada no desenvolvimento desse projeto React. Dando continuidade, eu vou explicar sobre o componente footer, né, que não foi explicado no vídeo anterior, que tem aqui na questão da home, né? Então, esse componente aqui que é importado, ele basicamente é um componente simples com o meu nome, o ano que estamos agora e apenas uma tag HTML footer mesmo e um estilo aqui para centralizar e colocar essa questão de uma cor em volta ali do componente. Então, se eu aumentar essa cor aqui, por exemplo, vai ver ali que vai mudando. E se eu tirar aqui o body rails, vai ver que ficou quadrado. Então, tem um estilo básico aqui, simplesmente para não deixar assim só o texto, né? Então, basicamente esse componente footer é só isso mesmo, só o meu nome e o estilo básico. E no teste unitário aqui também é um teste simples, onde ele busca ali ver se o componente está sendo renderizado no documento e ver se o texto que tem ali dentro do footer ele é igual o ano e o meu nome. Beleza. Esse é o componente de footer, dando continuidade na explicação aqui do projeto. Eu vou agora me aprofundar um pouco mais na parte de internacionalização de idioma antes de dar continuidade em outros componentes. Então, no arquivo aqui que é importado no main, que é esse 18N, e ele é importado aqui no i18N Next Provider, ele é o que faz a questão de internacionalização de idiomas do meu portfólio. Então, acessando aqui o arquivo, que é o mesmo que está aqui na estrutura source, vemos que tem a importação aqui da library 18N Next, temos a importação dessa outra library, que também faz parte da stack 18N Next, e também dessa outra library React 18N Next também faz parte da stack 18N Next. Importando essa instância, eu inicio aqui o i18N Next, utilizo esse backender, que ele faz basicamente a questão ali de carregar os locales, né, os arquivos de tradução, de uma forma mais automática e, e também com lazy load e as melhores práticas ali de carregamento. Então ele vai carregar conforme a pessoa vai trocando ali o idioma e ele vai trazendo o arquivo JSON de internacionalização. Aqui temos o init, né? Aí que ele inicia a instância do React 18N Next e temos o init com algumas configurações iniciais. O LGN, que é a língua inicial, eu coloquei PT, né, que é de português, e o fallback language, caso não tenha o idioma que a pessoa selecionou ali ainda com tradução, ele vai fazer o fallback para português. Há uma configuração de interpolação aqui e uma configuração também para o React, né? Beleza, esse aqui é o arquivo básico de configuração do i18N Next, que é utilizado aqui no meu portfólio. E os arquivos de traduções fica dentro da pasta public e locales. Conforme cada localização, né? Aqui, por exemplo, eu coloquei o language PT, então o arquivo de idioma do português está na pasta PT, né? No arquivo translator.json. Então aqui tem todos as ocorrências de idioma que é utilizado no aplicativo. Temos aqui a tradução de version, que no português é versão, do texto que é utilizado dentro do componente de login, de login não, me desculpe, de loading, o aguarde carregar, os próprios idiomas, né, os languages que existem, o title aqui, idiomas, o PT para português brasileiro, e o inglês, o espanhol, a tradução aqui do menu de navegação, né, do navigation, que é o que veremos aqui. Aqui, né, as ocorrências ali dos idiomas, que é o que vimos aqui em cima.
a versão ali também, os textos da página home, que é o que vimos no vídeo anterior, que tinha lá o page home, parágrafo 1, parágrafo 2, parágrafo 3. Estão todos aqui os textos de tradução dessa parte aqui da página home. Então, se eu chegar aqui e trocar de programador para desenvolvedor e salvar, teremos que alterou aqui, né, no texto. E se eu apagar o texto todo do primeiro parágrafo e colocar teste YouTube exemplo e salvar, no primeiro texto do parágrafo 1, ele vai trocar aqui e ajustar a questão. Mas nos outros idiomas vai manter, porque eu não alterei, né? Só alterei no arquivo português. Então, se eu colocar para o inglês, ele vai manter lá a tradução que tem no arquivo inglês. E no espanhol também ele vai manter a tradução que existe no arquivo espanhol. Ele só vai trocar mesmo no arquivo de português, que é esse que eu editei. Então você pode ter diversas traduções e se você não quiser traduzir tudo também, manter uma parte do seu aplicativo em um idioma, você também pode deixar. E basicamente é isso. Ele é utilizado em uma estrutura JSON com chave, o valor aqui, né? E na hora de se utilizar isso, vou voltar lá na parte de home para exemplificar. Você vai utilizar o componente, o hook, user translation, vai criar essa const com essas aspas, né? Fazendo a desestruturação desse valor T para view aqui do componente home e utilizar dessa forma aqui. Aqui eu estou setando o string, mas poderia ser assim também, ó. Aqui, como é TypeScript, eu estou forçando que esse cara seja uma string, né? Então aqui ele está forçando a tipagem desse cara, mas se não for com TypeScript em seu projeto, você pode utilizar dessa forma também. E acessando sempre por chave, chave, até chegar na estrutura aqui da ocorrência do texto que você quer que ele traga para o componente. Então, voltando aqui. E basicamente é isso o arquivo de tradução. Vou mostrar aqui os outros arquivos. Esse aqui é o de espanhol, então é a mesma estrutura JSON, né? Só muda mesmo o idioma. E aqui é o de inglês. É a mesma estrutura, só muda o idioma. E conforme isso tem só nesses 3 idiomas, né? Futuramente eu vou escrever em mais, internacionalizar meu portfólio em mais idiomas. Mas conforme a pessoa altera o language aqui, ele já troca automático. Podemos ver aqui no menu, né? De português ele já foi para home e do espanhol já foi para navegação e comércio, proyectos, formação, e no inglês formação, contact, projects, home, e no português início, projetos, formação e contato. E basicamente essa é a questão de internacionalização do I18N. É bem simples mesmo utilizar depois que é configurado aqui na questão do main, o provider, englobando todo o app. E o arquivo de configuração também é bem simples de se escrever. Pode utilizar o meu como exemplo para pegar como guia. Beleza. Explicando aqui agora na questão da home, eu vou explicar esse componente que eu criei aqui com os ícones de cada tecnologia que eu sei e desenvolvo na minha stack de conhecimento front-ender. Na parte de componentes, temos aqui a pasta tech. Dentro da pasta tech, eu vou na parte de index. Então, esse é o componente React que faz renderizar cada ícone disso daqui. Primeiramente, como eu estruturei isso? Ele é um componente também igual aos outros. Tem um style, um pouco de estilos escrito em SAS aqui. Tem um teste unitário também, onde valida que de forma automatizada as stacks. Tem os typers utilizados, né, a tipagem ali para forçar os tipos. E também tem esse arquivo Dader. Esse arquivo ele nada mais faz do que importa cada ícone, cada SVG aqui,
importa também os typers aqui, né, do arquivo de typers, para forçar aqui na questão da tipagem desse array. Então eu pego cada arquivo que foi importado para deixar de uma forma mais organizada e também de fácil manutenção. Eu separei dessa forma a estrutura desse componente para ficar mais simples, ao invés de tratar tudo aqui dentro do componente React. Então eu importo cada ícone, né, de tecnologia que tem na minha stack lá na pasta Assets. Então aqui na pasta Assets tem Text, então cada ícone SVG vem daqui. Beleza, eu monto uma lista de array e essa lista eu crio um. Cada item dessa lista, né, tem um título, tem um ícone, que é da importação aqui de cada ícone, e tem um URL também, a URL que leva ou para o site oficial dessa tecnologia, ou para algum documento explicando o que é essa tecnologia. Por exemplo, do HTML, do CSS, do JavaScript, leva para o site de docs do developer Mozilla, né? Se a gente clicar aqui no JavaScript, ele vai levar lá pro Develops MDN, né? Web Docs do Mozilla Developer. E se clicar aqui no Vue, ele vai levar lá para o site oficial do Vue. Se clicar no Angular, ele vai levar para o site oficial do Angular. E do React, assim sucessivamente, levando para o site oficial. E esse arquivo data, eu exporto essa lista de array, né, com todas essas propriedades dos ícones, título e URL. Eu acabo exportando aqui como default desse arquivo. E dentro do componente React aqui no arquivo index.tsx, eu faço a importação desse data. Então eu importo ele e, e tem até uma coisa legal aqui, que eu reutilizo esse componente em outros locais, mas eu vou explicar isso depois. Beleza, eu importo ele e seto ele aqui na lista, né? Eu monto aqui um user state com a mesma tipagem lá do array que está no arquivo data. E acho que dá até para explicar agora. E tem o user effect, que é para pegar e fazer que na primeira vez que esse componente é carregado, ele sete um valor nesse meu user state. Então, aqui eu pego a primeira vez, verifico se ele tem essa props show. Se ela tiver essa props show, nessa props show eu passo uma listagem de string com o nome de cada tecnologia, onde eu posso, por exemplo, onde eu reutilizo aqui, né, na parte de projetos. Então, esse componente aqui, tech, ele é reutilizado na parte de projeto, mas ele não lista todas as tecnologias, ele lista apenas as tecnologias conforme eu coloco na lista. Então, aqui na parte home eu não coloco nenhuma tecnologia na lista, eu quero que liste todas, então ele não tem essa props show e ele acaba setando aqui todas as tecnologias que vem lá do Dather. Então, se ele tem a props show, ele vai fazer um filtro aqui, né, nas tecnologias conforme o array de lista, o array de string que vem dessa props show, né? Aí ele pega lá conforme deixa eu mostrar aqui na parte de projetos, conforme é listado. Por exemplo, aqui temos as tags e eu quero listar só HTML, CSS, JavaScript e Git. Então ele vai vir aqui, passar aquela lista lá de tags, né? Então se eu for aqui no componente de projeto, onde é utilizado tech, aqui ó, eu passo aquela lista de tecnologias para dentro do show. Então ele vai e entra nesse tenari, né? Ele verifica aqui, né? Se for verdadeiro, se esse valor, se essa prop tiver conteúdo, ele vai e seta a lista filtrando as tecnologias com a lista de strings. Se não for, ele seta todas as tecnologias para ser exibida no componente. O componente basicamente é uma section, onde tem um class namer também para pegar o estilo aqui, e um data test ID para fazer a questão do teste unitário. E tem uma listagem, tem um map na lista que foi setada aqui das tecnologias, e ele cria um link para cada item ali de tecnologia, e cria também um class namer aqui para
para pegar estilo em cada SVG aqui, em cada ícone. Coloca o href, coloca um target, coloca um key, né? Em um loop, em um map devemos colocar uma chave key. E um Klesnaimer aqui também. Esse Klesnaimer ele pega o título da própria tecnologia. Então, se formos inspecionar o elemento aqui, veremos que cada componente aqui ele acaba ficando com o nome da tecnologia, né? Não sei se está muito pequeno, mas eu vou aumentar para ficar mais visível. Veremos aqui que ele cria aqui essa mesma section, né? Então ele vai fazer o loop de todos os arquivos que tem no data aqui, né? De todas as tecnologias, já que não foi filtrado nenhum, e cria um link para cada item, com o ClassNamer também personalizado, o Data Test ID de cada link também é personalizado, o ARIA Label também é personalizado com o título da tecnologia. Então, na primeira aqui, que é o HTML, ele cria lá o href, né, com o link para o site do developer, a docs lá do HTML, no site da Mozilla, e com o ClassNamer aqui também com HTML. Aqui podemos ver que ele tem um class app-tech _ HTML e o area label com o link HTML, e assim sucessivamente para cada tecnologia, link CSS, link JavaScript, Vue, React. Então ele cria isso de uma forma automática, onde eu não preciso criar cada um manualmente, né? É só atualizar a lista de tecnologias que ele já vai atualizar automaticamente. Então, conforme eu tenho uma nova tecnologia na minha stack de desenvolvimento, basta adicionar nessa lista que ele vai adicionar automaticamente. Aqui de exemplo, por exemplo, eu vou duplicar aqui a questão do React. Cadê? Do React não, do jQuery aqui, por exemplo. jQuery poucas pessoas utilizam, mas ainda é uma tecnologia muito boa que ajudou muita gente por muito tempo, apesar de estar em desuso, né? Mas eu vou colocar duplicado aqui. Então ele foi lá e duplicou aqui, né? E se fosse outro ícone, ele ia colocar outro ícone e outra tecnologia. Espero que eu tenha explicado assim de uma forma didática e simples, que não tenha ficado tão abstrativo assim o que eu falei. Aqui temos o conteúdo de teste, que ele também faz a mesma coisa. Ele importa lá a questão do data para fazer um mock, importa o componente de tech, importa os typers, faz aqui um mock de um teste filter para testar a questão se está funcionando o show, né? Mostrando só aqueles itens que está selecionado aqui no array list, ao invés de todas as tecnologias. Aqui no primeiro describer, testando ele de uma forma total, né? Todas as tecnologias renderizadas. Eu faço um loop para fazer um laço de repetição, né? Um for aqui, onde ele vai e cria uma spec, validando se aquele link, por exemplo, aquele busca lá, né, pelo Data Test ID. Então, cada um tem um Data Test ID específico, conforme vimos, com o nome da tecnologia. Então, ele verifica se esse link teste ele existe no documento, verifica se o atributo href é o mesmo que tem aqui no data text, né? Verifica se o class name também é o mesmo, verifica se o area label também é o mesmo. E depois aqui no segundo teste ele faz a mesma validação, porém baseado apenas nesse mock aqui de teste filter, né? Então já é uma validação mais limitada, mas também utilizando aqui um laço de repetição para criar as specs de teste de forma automática e não manual, né? Em vez de ter um arquivo grandão, eu acabo utilizando ali a lógica de programação com JavaScript para deixar de uma forma mais automatizada. Acredito que eu tenha explicado sobre a questão da internacionalização. Não sei se ficou claro, mas se ficou com alguma dúvida, comente nesse vídeo que eu tenho prazer em explicar. E também expliquei um pouco sobre a questão do componente de tecnologias que é renderizado aqui na home, né, com as stacks de tecnologia que eu utilizo, e também já dando um adendo aí, o mesmo componente é reutilizado na página de projetos, né, só que já filtrando algumas tecnologias. Espero que tenha
entendido até aqui. No próximo vídeo eu pretendo explicar mais componentes desse portfólio e bons estudos para você.